A rivalidade entre Crips e Bloods tem raízes em bairros de Los Angeles, surgindo em um período de muitas tensões sociais e raciais e de muita violência. Naquela época, o movimento dos direitos civis teoricamente abria portas para a igualdade, mas muitas promessas feitas no papel não se concretizavam, e as comunidades negras continuavam sendo negligenciadas. Dentro desse contexto difícil surgiram então as gangues. Os Crips, por exemplo, foram formados primeiro como um grupo de proteção, mas que logo se expandiram e entraram para o caminho do crime. A gangue Crips, por exemplo, foi formado como um grupo de proteção primeiro, mas que logo se expandiu e entrou para o caminho do crime e da dominação de território. Em resposta a isso, nasceram então os Bloods, dando início a uma guerra de gangues que tomaria as ruas da cidade. No vídeo de hoje, então, iremos entender um pouco mais sobre essa rivalidade. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Crips e Bloods. Aqui no canal, durante os anos, a gente já falou sobre os dois grupos algumas vezes e teve gente já que já acompanhou essa mesma história mais de uma vez. Mas muita gente que chegou por agora ainda não conhece a história das duas principais facções que existem hoje dentro dos Estados Unidos. E é por isso que a gente vai então contar essa história uma outra vez por aqui e falar diretamente sobre a rivalidade que os dois têm. Então a gente já fez, mas realmente faz um bom tempo. Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar então a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 9.860 likes. 9.860 likes e a gente vai pro início do início dessa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de mais mão de obra. E nesse período, o governo tornou então ilegal a discriminação com base na raça, ou seja, o racismo, o que abriu o caminho para os negros entrarem em indústrias, principalmente em Los Angeles. Na prática, o que o governo estava fazendo era suprir uma necessidade, de ter mais mão de obra, que é um serviço realmente muito pesado, e com isso criando regras para atrair essa comunidade negra, que se mudou em massa para Los Angeles. Apesar da regra que tinha sido criada, a mentalidade de boa parte da população de Los Angeles continuava a mesma de antes, e inclusive os bairros proibiam algum morador que fosse negro. Isso fez com que a cidade ficasse dividida em bairros de brancos e bairros de negros, e transformou o bairro South Central no que foi chamado de Black Los Angeles. Em meio a tudo isso que estava rolando, a Suprema Corte então decidiu que as práticas que dificultavam a vida dos negros em bairros brancos, essa é a definição naquela época, eram inconstitucionais. Por isso, então, a gente teve ainda mais pessoas da comunidade negra se mudando para Los Angeles. E aqui tem até um termo que é utilizado nos Estados Unidos, que é o voo branco dos anos 60, onde olha como os caras definiram naquela época, o voo branco. Porque muitos brancos foram embora, começaram a colocar suas casas pra vender, porque literalmente só não queriam conviver com negros, cara. Meu Deus. Porque, olha o nível que era, né? Com isso, os bairros começaram a receber cada vez menos suporte e, de início, surgiram alguns grupos que eram grupos de proteção do bairro. É aqui que surge, então, o Crips. Raymond Washington e Stanley Williams, conhecido como Tuck, fundaram o Crips. Em 1969, com apenas 15 anos, o Raymond criou uma gangue chamada Baby Avenues. Essa gangue, naquela época, era inspirada, ele era muito novo ainda, né? Então tinha um negócio ainda aqui ali de infantil, né? Nos caras que ele via como heróis, que eram os Panteras Negras. Então naquela época ele já tinha criado uma estética de usar, por exemplo, jaquetas de couro, que era algo que os Panteras Negras usavam. Ao mesmo tempo, Tuck fundou outra gangue chamada West Side Crips. Logo depois, o Raymond e Tuck uniram os grupos e criaram então os Crips. A ideia inicial deles é de proteger os bairros e de início eles mantiveram o nome ali do Tuck, né? E mantiveram a estética do Raymond, usando ainda as jaquetas de couro. Só que com o tempo o grupo foi se envolvendo cada vez mais em crimes, de início crimes como, por exemplo, canivetes, ou então até na mão mesmo, os caras iam assaltar alguém na mão, em 4, 5. Isso gerou uma onda de violência, porque o grupo já tinha bastante membros, e muitos membros foram presos e inclusive se multiplicaram lá por dentro, com mais pessoas cada vez mais aderindo aos Crips. Nessa altura do campeonato, o próprio Raymond não gostava mais tanto do grupo que ele tinha fundado, e com isso, então, o grupo adotou uma organização descentralizada, ou seja, não tinha um único líder, né? Cada região teria um set, que é como se fosse uma mini organização, e quando isso foi decidido, teve uma guerra muito grande para ver qual que seria o tamanho de cada set. Ok, vão ter 4 sets que vão dividir essa área, mas qual set que vai ficar com qual área? Com qual tamanho de área? Um pode ficar com 80%, outro cada um vai ficar exatamente com a mesma parte, né? Então teve muita guerra mesmo, que foi lá nos anos 80, e logo depois veio uma época de paz, né? Paz entre aspas. Foi nessa época que eles adotaram o azul para demonstrar que eles eram todos do mesmo grupo, apesar de ter vários sets, e eles dominaram Los Angeles. Naquela época, ninguém tinha coragem de se opor a eles, porque quem se opôs ia sofrer sérias consequências. Então, no início dos anos 70, essa força e esse domínio que os Crips tinham, né, gerou os Bloods, que foi como se fosse uma resposta para tudo que estava acontecendo. Eram grupos bem menores do que os Crips, que basicamente fizeram um grupo em resposta direta. Então não é tipo, não, um é rival do outro porque com o tempo teve um problema.
problema. Não, um grupo surgiu para poder destruir o outro. E os dois responsáveis pela fundação foram Vincent Owens e Sylvester Scott. Eles tinham uma história que foi muito bem recepcionada pelos pequenos grupos, né? Porque os dois tinham sido atacados por 20 Crips de uma vez só, na covardia, apanharam muito feio, sobreviveram e então usaram da história para poder conseguir mais grupos dentro do grupo deles. Eles escolheram a cor vermelha para poder provocar os Crips e ter uma cor que fosse o oposto, né? Que distanciasse, que ficasse bem claro quem fosse cada um. E no meio disso, inclusive, surgiram grupos que queriam ficar na paz entre os dois grupos, que eram grupos roxos, né? Porque é a mistura de vermelho com azul. Pode crer. E os Bloods, diferente dos Crips, não tiveram ali um período de, sei lá, ideologia e tudo mais. Não, eles foram direto pro crime. Já começaram também a fazer esses crimes mais baratos, né? Com canivetes, coquetéis molotovs e coisas do tipo. E uma divisão surgiu lá em Los Angeles. Tinha locais que eram Bloods e tinham locais que eram Crips. Com isso, tinham pessoas que poderiam ir em locais porque eles moravam em locais de Bloods, mas não poderiam ir em locais porque eles moravam em locais de Bloods. E toda a cidade ficou dividida assim. Você tinha que ir em locais que a sua facção dominava pra não ter algum tipo de problema. Pô, isso é doideira, né? Porque daí, tipo assim, quem não tem nada a ver com isso aí tem que se envolver de qualquer jeito. Sim, não era só porque o mora crime, no né? local. Uhum. Os bairros, de forma geral, com comércio, lojas, ruas, tudo foi dividido. E até o Raymond, o criador dos Crips, né, pagou por isso. Ele levou um tiro no peito e faleceu, e tudo indica que quem fez isso foi um outro membro dos Crips que naquela época tava tentando aumentar o set dele. A gente chega então nos anos 80, onde a gente tem o crack que surge. Com isso, eles ganham muito dinheiro, porque eles começam a vender nas esquinas, e vem muita grana disso mesmo. Conseguem comprar armas melhores, inclusive porque a disputa fica mais violenta, né? Fica de esquina em esquina, literalmente. E eles compram armas como o AK-47, que é um fuzil que consegue atirar várias balas por minuto, né? E os crimes e confrontos ficam maiores. Cada vez que eles se confrontam agora, então, a gente tem 2, 3, 4, 5 pessoas que morrem. E os crimes que antes eram, por exemplo, um roubo de alguém na saída de um banco, uma saidinha que rola aqui no Brasil também, passaram a ser literalmente assaltar o banco, porque agora eles têm armas pra eles, né? Pra gente ter uma ideia, no ano de 87, acontecia uma execução relacionada à gangue a cada 24 horas em Los Angeles, o que já era um número bem alto e foi crescendo ano a ano. Até que em 90, 690 mortes aconteciam por ano por conta dessa guerra de facções, o que é muita coisa, é mais de uma por dia, né, gente? Quase 2. Com isso, a Califórnia aumentou muito os gastos com policiamento e muito policiamento levou a mais encarceramento, ou seja, mais pessoas sendo presas, né? As cadeias já estavam dominadas pelo crime, com o rebote, então, eles tinham mais membros entrando cada vez mais para Bloods e Crips. No ano de 92, a gente tem o que ficou conhecido como Tumultos de Los Angeles, o que foi uma série de protestos contra a absolvição, ou seja, o perdão, né, que alguns policiais receberam após espancarem um homem negro chamado Rodney King. Esse caso, pra gente poder fazer uma comparação mais atual, é muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o George Floyd. Foi um caso que ganhou o mundo todo sabia o que estava acontecendo, e naquela época a cidade virou literalmente um caos. Foram 6 dias de tumulto, com muita gente, inclusive, que não era negra indo pra rua, porque também estava indignado com o que aconteceu. E no fim de tudo, a gente teve 63 vítimas, mais de 2.000 pessoas ficando feridas, mais de 12.000 pessoas sendo presas, que é muita gente, né? E cerca de $1 bilhão de prejuízo, cara. Então foi muita destruição mesmo. Naquela época até surgiu um termo que foi parar nas manchetes, que era a Fúria Negra, que a gente chegou a ouvir aqui no Brasil na música do Racionais, né? Que ele fala, Fúria Negra ressuscita outra vez. Sim. E foi nessa época que os dois grupos se reuniram e fizeram ali um tratado para poder diminuir a violência entre eles e focar em um objetivo maior. Inclusive teve um evento com membros dos dois lados para poder oficializar o tratado, que tinha inclusive uma frase que falava o seguinte: aceito o dever de honrar, manter e defender o espírito do vermelho, azul e roxo, que é o que eu falei pra vocês, que era a mistura dos dois, né? Para ensinar a família negra seu legado e luta, prolongada por liberdade e justiça. Obviamente que a trégua não durou muito tempo, no próximo ano eles já estavam de volta em guerra, e os dois grupos se organizaram e saíram do estado, né? Eles foram para outros locais, e os Crips, por exemplo, estão em mais de 40 estados com mais de 20.000 homens. Uma coisa que ajudou eles a ficarem muito famosos foi o rap dos anos 90, que vinha também dos mesmos locais que eles estavam. A maioria dos artistas vinha de algum bairro que era dominado ou pelos Crips ou pelos Bloods, e a gente teve nomes importantes como o Snoop Dogg, que sempre divulgou os Crips. Recentemente, o Fortnite acabou de lançar uma movimentação que você pode fazer, que é uma dancinha dos Crips, que é proporcional a você fazer o CV aqui no Brasil, literalmente. É uma swap, dancinha, né? Isso, tá ligado? Então, tipo assim, pra gente ver como ficou naturalizado. Sim. É um negócio que é utilizado por facções pra poder provocar uma outra facção. E, obviamente, que assim como tinha o Snoop Dogg nos Crips, a gente teve, por exemplo, Tekashi, Cardi B, The Game, vários que passaram que também eram Bloods. Só que Crips e Bloods não entraram somente na música, eles entraram em peso também dentro do exército, e em um certo momento eles chegaram a ter 14.000 homens dentro do exército. Caramba! Era um foco muito grande deles, eles tinham 1% de toda a tropa americana, gente. Pô, era só pros caras entrar lá, aprender a atirar, aprender técnica
de... Exatamente. Tudo isso, tá ligado? Exatamente. E um capítulo importante que vale a pena destacar é que em 2019 a gente teve a perda do Nipsey Hussle, que era um cara importante do rap, que inclusive unia comunidades. Ele era um cara totalmente identificado com os Crips. Lá nos Estados Unidos, como o Digo falou, tem essa ideia muito mais próxima, cada um levanta a bandeira de onde é mesmo e é isso aí. E apesar de ele ser envolvido com o lado azul, o lado vermelho também gostava muito dele. Por isso, quando ele faleceu, a gente teve uma segunda trégua e, inclusive, logo depois que isso aconteceu, a gente teve um resultado imediato e a gente teve 9% de queda no número de mortes relacionadas a gangues. Caramba, então, tipo assim, o cara conseguiu mudar de fato tudo, mano. Pô, mas isso também é bom por causa que os caras veem... Olha só quanta gente morreu lá atrás, 600 e poucas pessoas, tá ligado? Por ano. Por ano. Então agora, pô, acho que é melhor os caras reduzir cada vez mais essa briga entre eles. E tem, inclusive, outras guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque tem os cartéis que estão por lá, claro, do México, da Colômbia, não sei aonde. Esse aqui a gente tá falando de uma guerra entre duas facções que são lá dos Estados Unidos. Ainda tem outra guerra, por exemplo, que acontece dentro da cadeia, que é quando eles de vez em quando se unem também, né? sim. Que é contra, por exemplo, a Irmandade Ariana, que é contra eles diretamente, porque como a gente falou, a grande maioria de Crips e Bloods são da comunidade negra, né? Então, tipo assim, tem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo e eles entre si estão cada vez mais em paz, cada vez mais respeitando o que fazem de acordo, mas obviamente que é o crime, né, pessoal? Uma hora ou outra, um verdade. quer tomar o que é do outro e a guerra volta, e a bala volta a voar e é isso aí, né? E é que nem tu falou, tem vários sets, né? Então vai ter um set pacífico, mas também vai ter um set que vai ser muito violento. Quer ver o que pode acontecer? Pode ter dois chefes que são pacíficos, né? Aí do nada um set pega lá e faz um negócio que não é pra fazer e toma tal local, né? O chefe que é pacífico aqui, querendo manter a paz, vai lá e pune esse cara que fez isso. E aí o que acontece? Dentro do próprio grupo vão ter duas visões. O chefe fez certo pra manter a paz, puniu o cara que foi lá e tomou o que era dos Bloods, ou o chefe tá fechando com os Bloods e tá punindo o cara dos nossos por tomar um local que é deles. Então, E aí você já começa a dividir e já nasce uma nova guerra. Então, tipo, pra nascer um novo problema é do estoque. Mas, por momento, por hora, né, existe um movimento de paz acontecendo entre Crips e Bloods. Pessoal, recado rapidinho aqui, a gente tem uma parceira que é a Stake. Se você ainda não conhece a Stake é um ótimo local para poder acompanhar esportes. Você gosta de futebol? Gosta de Fórmula 1? Gosta de NBA? Gosta de lutas? Você pode acompanhar tudo isso em um único só lugar, de graça, sem ter que botar nenhum centavo, certo? É só clicar aqui embaixo, vai ter um link. Nesse link vai abrir já com o nosso cupom, que é o cupom Planeta Novo. Você faz sua conta lá e já pode assistir o Brasileirão, a Libertadores, a Sul-Americana, a Premier League, a NBA, Fórmula 1, a todo tipo de esporte. E bom, lá dentro também você pode fazer suas apostas, porque a Stake é literalmente uma das 3 maiores do mundo e tá totalmente regularizado aqui no Brasil e tá seguindo todas as regras desde sempre. Então se você é maior de 18 anos e tá com um dinheirinho aí a mais, sobrando uma bobeirinha aí, 30 pila, 20 pila, vai lá, faça sua bet na Stake, mas vai lembrar, gente, sempre com responsabilidade e com dinheiro que não vai fazer falta. Se o dinheiro tem compromisso, não usa pra isso, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!